Hã? Aí, ó. Estacionamento A4. Isso é o quê? Essa placa? O que é que tem a ver com a história? Enche a tela, por favor. É a porta da casa do maníaco? Ah, é a porta da casa dele. É isso? Estacionamento A. E tinha gente que ia achando que era um estacionamento, é isso? As pessoas iam na ingenuidade. Só que esse homem, que a polícia não divulgou o nome, mas eu vou chamar de Jesuíno, vem pra cá, por favor. Jesuíno tinha fetiches macabros. Ele era um catador de recicláveis. A polícia recebe uma denúncia. Quando vê a denúncia, fala, não, não é possível. Não é possível que isso exista de verdade. Em filmes, sim. Em filmes, já vimos novelas, em filmes, vampiros. Os morcegos, eles se alimentam de sangue, não, Percival? Exatamente. O morcego, ele fica escondido durante a noite, sai e procura sangue. Inclusive, aconteceu de pessoas em casa dormindo serem surpreendidas por morcegos chupando seu sangue, Bate. A polícia começa a investigar esse homem de 51 anos e descobre que ele seria o autor de 3 homicídios. 2 no ano passado e 1 agora esse ano. Os corpos estavam em estado de decomposição, mas com vários ferimentos. A polícia não descarta a possibilidade dessas execuções acontecerem no meio do ritual. Por quê? Quer ver? Dá a imagem do luminol. Essa daí é a escada que dá acesso aonde ele dorme. Do lado esquerdo, preste atenção, é a escada do local onde Jesuíno dorme. Mostra ali isso, Edu, a tela inteira com chinelo, ó. Esse é o local. Esse é o local onde os rituais que assustaram até a polícia, esse caso não é de fora, é uma história tão bizarra que parece que vem daqueles locais que a gente só ouve falar. Mas o lugar existe. O homem existe. E o homem foi preso pela polícia. É neste local que a polícia recebe a informação que 3 pessoas perderam a vida. Vem para cá, por favor. Quando o delegado começa a ler os detalhes, as minúcias da denúncia, começa a cruzar informações da forma como cada vítima foi morta, ele chega a uma conclusão. Que Jesuíno matava essas pessoas sempre com o mesmo objetivo. E quando o delegado designa a equipe de perícia de polícia científica para ir até a casa de Jesuíno para saber se há vestígios de sangue, a imagem assustadora é essa. Do lado esquerdo, a imagem a olhos nus. A olhos nus. Do lado direito, tudo isso que está brilhando na tela é sangue. Tudo isso que está brilhando na tela é sangue. Os legistas fizeram autópsia nos corpos das vítimas, perceberam que há uma congruência, há uma semelhança entre a forma em que essas pessoas foram mortas, o que pode configurar a ação de um assassino em série, como crê a polícia. E quando vem para cá, o perito recebe uma informação para saber se tem uma gota de sangue na casa do assassino, geralmente, como no carro, lá onde foi morta a pequenininha Isabela Nardoni. É uma gotícula desse tamanho, mas que o DNA pode fazer com que toda a história fosse revelada. Geralmente, eles conseguem pegar gotículas na parede, gotículas no lençol com luminol, gotículas no chão, gotículas que espirram às vezes até no teto. Mas essa imagem aí, Percival, essa quantidade de sangue, que só o luminol foi capaz de detectar, o delegado ficou maluco. O delegado ficou transtornado. O delegado começa a achar que se trata de um canibal. Mas não. O legista demonstrava que não se tratava de um canibal. Não se tratava de um homem que... Isso eu estou falando de um caso real de Goiás.
E isso eu estou falando de um caso que está chegando agora de Goiás, que o nosso repórter Fred Silveira foi pessoalmente até o local, porque só contando para vocês, vocês não vão acreditar. Cadê o Fred? Tá comigo? Ah, bom saber, cadê o Fred? Fred, boa tarde, amigo. Fred, você foi até a casa do jesuíno? Boa tarde. Você foi até a casa do maníaco, sim ou não? Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Sim, ontem a nossa equipe saiu aqui da Record Goiás em direção a esse bairro que fica próximo da rodoviária de Goiânia. Ele fica mais ou menos ali atrás da rodoviária de Goiânia, num bairro chamado Norte Ferroviário, aqui na capital. Nós chegamos na casa, Bate, no momento em que nós chegamos na rua, nós percebemos uma movimentação de uma mulher que passava pela calçada dessa casa praticamente o tempo inteiro. Nós percebemos que essa mulher foi abrir o portão. O local era uma espécie de cômodo, um quartinho, onde esse rapaz morava, esse homem, na verdade, de 51 anos. E quando nós chegamos, nós conversamos com exclusividade com ela. Ela nos permitiu entrar nessa casa, onde barbaridades aconteceram. Agora há pouco a gente percebeu, você mostrando a imagem dessa escadaria, é uma escada de 3 degraus, que dava acesso para o banheiro desse quarto. São, na verdade, 2 cômodos. O quarto, onde ele vivia, cheio de cama, sofá, esse carrinho que ele utilizava, segundo a polícia, para carregar os corpos lá desse quarto até uma área de zona rural, onde ele abandonava esses corpos. Então é um local ermo, um local bem abandonado, essa rua, mas o quarto onde ele morava há cerca de 6 meses, nós entramos ontem com exclusividade. Até agora só a nossa equipe entrou nesse local, porque chegamos lá, encontramos essa namorada desse rapaz que foi preso pela polícia, e nós tivemos acesso a esse espaço, onde somente com um luminol foi possível detectar o sangue que tinha nessa escada. Detalhe, o local, segundo a polícia técnico-científica, já havia sido lavado. O pessoal disse que o local já havia sido lavado, não tinha a olho nu a possibilidade de encontrar nenhum sinal de sangue ali no local. Mas com o trabalho da perícia, foi possível ver a quantidade de sangue que tinha não somente nessa escada, como também dentro do banheiro, onde a polícia acredita que as barbaridades aconteciam ali. Ele matava essas vítimas, arrastava para esse banheiro e lá cometia verdadeiras atrocidades. Nós conversamos com o delegado hoje pela manhã e ele me disse o seguinte: Fred, a história pode ser ainda mais macabra, porque esse homem preso, ele não se mostrou arrependido, ao contrário, ele se sentia grandioso em comentar com a polícia e também com amigos próximos dele de que ele cometia esses crimes. O detalhe, Bate, é que muita gente, muitas pessoas que eram da convivência desse homem, nas proximidades de onde ele morava, não acreditava nas histórias dele, achava que era coisa da cabeça ou então mesmo do uso de entorpecentes, porque ele é usuário de drogas. Ontem, essa namorada que ele tinha arrumado há cerca de 2 semanas, que me contou que não sabia de nada, diz que não desconfiava de nada, mesmo o criminoso usando uma tornozeleira eletrônica, ela disse que achava que eram crimes comuns. Ela disse que o local era um local utilizado para o uso de entorpecentes e também outras coisas, como práticas sexuais. Ela disse que quando isso acontecia, ela se retirava do local, mas disse ter presenciado várias vezes muitas coisas acontecendo ali dentro, mas disse que nunca viu nenhum crime ser cometido ali. Hoje eu conversei com o delegado mais uma vez, ele disse que a polícia acredita que outros crimes possam também ter ligação pelo jeito com que foi cometido ou que foram cometidos com esse mesmo homem. A linha de investigação agora, Bate, ela segue justamente a polícia acreditando que pode ser mais um serial killer aqui em Goiânia, já que ele teria cometido de dezembro para cá 3 homicídios e já respondia por outros 3 homicídios. Por isso, o uso da tornozeleira eletrônica. A polícia acredita que uma das vítimas, pelo menos a última vítima que foi encontrada, ela não tinha no corpo o coração. E agora a polícia tenta, junto com as investigações, descobrir o que mais esse homem fazia. A polícia descobriu também que não tinha nenhum ritual espiritual, satânico lá envolvido nesse negócio, mas diz que a prática de uso de entorpecentes nesse cômodo era constante,
Os vizinhos ali sabiam disso. Ele alugou esse local há mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses, e não tinha uma convivência ali com os vizinhos. Mas os vizinhos contaram também, sem querer gravar, que ele usava esse carrinho com muita frequência, que ele saía desse quarto com esse carrinho, geralmente levando coisas enroladas em lençóis. A polícia descobre, logo em seguida, que antes de ir para esse quarto, ele morava em um hotel, nas proximidades da rodoviária. O dono do hotel contou à polícia que por várias vezes esse homem saiu do hotel levando alguns lençóis, algumas cobertas lá do local. Ele furtava esse material. Um dos corpos encontrados pela polícia estava enrolado em um desses lençóis do hotel, o que ajudou a polícia a localizar esse homem que foi preso. A gente está conversando o tempo todo, entrando em contato com a polícia para trazer mais detalhes sobre isso. Agora, a polícia trabalha hoje com cautela para tentar descobrir esses outros casos que o doutor Marcos, delegado, que está à frente das investigações, disse que está desenrolando a investigação para poder fazer ligação com esse homem. Ele trata o caso com muita delicadeza, porque existem outros fatores cruéis que a gente naturalmente, por respeito ao nosso telespectador, não vai trazer aqui à tona, mas que as investigações vão apontando para o nível de crueldade com que esse homem cometia esses crimes. Repito, ele sentia prazer em contar essas histórias e quando foi interrogado pela polícia, não sentiu nenhum tipo de arrependimento e mais, mostrou-se satisfeito quando perguntado pelo delegado se ele fazia essas crueldades que a polícia descobriu. Bate. Primeiro que é a característica do maníaco, a característica, ele chega praticamente ao orgasmo ao contar as suas histórias, ao ouvir alguém relatando as suas histórias e também vendo a mobilização das pessoas ao tentar decifrar o enigma que ele mesmo provocou. Eu vou discordar de você, Fred, no seguinte sentido, em preservar alguns detalhes que são cruéis demais. Eu acho, Fred, e eu queria que você refletisse junto comigo também, porque eu posso estar errado, mas eu e Percival chegamos a essa conclusão. No passado, realmente, quando a violência era menor, nós poupávamos algumas informações. Mas hoje está ficando tudo tão louco, tão maluco e por isso mesmo, que se você não detalha, se você não tem uma imagem que comprove, parece conversa fiada. Parece coisa de filme, que ninguém acredita que exista realmente um homem que matava as pessoas, como, por exemplo, ontem nós mostrarmos um que arrancou o coração da mulher. Nossa, Bate, mas que horror descrever isso. Mas se você não descreve, será que as autoridades de Brasília vão se tocar que isso está acontecendo? Não vão perceber, não vão se tocar, porque no papel, homicídio é homicídio. Nesse caso desse homem, se comprovado que ele fazia esses rituais para tomar o sangue das vítimas. Nossa, Bate, mas que horror esse detalhe. Mas é isso que a polícia suspeita. Antes de eu colocar a reportagem exclusiva sua, Fred Silveira, entrando no local onde toda essa atrocidade aconteceria, por que até agora não foi divulgado o nome real desse homem, eu estou chamando de Jesuíno, e por que não foi divulgada a foto dele? Ora, se nós estamos diante de um possível serial killer, mostrar a foto dele em rede nacional e o nome dele como suspeito, ajudaria a polícia a chegar até outras possíveis vítimas, não? Exatamente, Bate. Esse foi, inclusive, um dos questionamentos que eu fiz ontem, quando conversei com o delegado. Hoje, pela manhã também, eu fiz o mesmo questionamento e agora à tarde eu insisti mais uma vez. A polícia trabalha dessa forma aqui em Goiás e nós da imprensa não conseguimos entender. Justamente por causa desse requinte de crueldade, é um fato que precisa ser levado, sim, a público. Como você disse, é um homem que a polícia levanta a suspeita até agora, que pelo menos essas 3 vítimas que ele matou por último, de dezembro para cá aqui no estado de Goiás, para ser mais exato, nas proximidades da rodoviária de Goiânia, ele teria bebido o sangue das 3 vítimas. E uma das vítimas, como eu disse, foi encontrada aí sem o coração. O que pode e aponta também nas investigações que esse homem pode ter arrancado o coração dessa vítima no banheiro dessa casa onde nós estivemos, onde a nossa equipe entrou e presenciou tudo isso. Eu conversando com o delegado hoje à tarde, perguntei justamente isso, doutor, mas não seria muito mais fácil nós divulgarmos o nome desse homem, porque ele era conhecido na região da rodoviária. Ele fazia um trabalho ali na região
de catador de recicláveis, mas ele também trabalhava a poucos metros desse local onde ele morava, vendendo espetinhos, Bate. A poucos metros, não é muito longe da casa onde nós estivemos. E esse local onde ele estava trabalhando, vendendo espetinho, é um local bastante movimentado, é um local que há um público considerável. Fred, a mulher com quem eu conversei ontem, Fred, que é a namorada dele, disse o seguinte: pois não, Bate, estou te ouvindo. a história se repete. Você sabe que quando existe um caso no Brasil, outros aparecem em série. Você se lembra dos canibais de Garanhuns, no Pernambuco, que faziam rituais, bebiam sangue das vítimas e usavam a carne das vítimas, vendia como coxinha no bar. Tá lembrado disso? Sim. Tá lembrado disso ou não? Tô sim, Bate, lembro sim desse caso, e a história se repete. Tô lembrado, E aí, se sim, você tá me recordo dizendo... muito bem dessa história, e como você disse, se repete. Porque se você tá me dizendo que ele... Quer ver? Mostra a imagem do luminol. Para ter essa quantidade de sangue, ele esquartejava as vítimas dentro de casa, né? É só o fato de tirar o coração, a artéria, faz uma explosão de sangue no lugar. Será que ele fazia esse ritual, Percival de Souza, e tinha como missão depois vender isso como espetinho no meio da rua? Tem que investigar isso, gente. Isso daí é um completo psicopata. E outro ponto importante que você falou, que eu ressalto a partir de agora: você me disse que ele estava morando nessa casa há apenas 2 meses. Isso é característica de serial killer, não estou afirmando, estou levantando uma hipótese. Porque serial killer, ele é nômade, ele vai mudando do lugar porque ele é descoberto num ponto, muda para outro para agir da mesma maneira, deixando para trás a sua história. Vamos ver o Fred Silveira corajoso entrando nesse lugar. Você é corajoso, Fred, corajoso, e está fazendo um trabalho excelente como usual. Vamos ver. Uma história macabra e ainda cheia de mistérios. Assim se costura mais uma saga de crimes cometidos por um homem de 51 anos. A Polícia Civil de Goiás começou a investigar o suspeito depois de receber uma denúncia anônima dizendo que o homem seria o responsável por pelo menos 3 assassinatos. No dia 16 de dezembro e no dia 23 de dezembro, foi encontrado 2 corpos na região norte, na qual estavam em estado avançado de decomposição e que já começou a chamar a atenção dos investigadores. A partir disso, foi feito várias diligências, a Polícia Civil já tinha um suspeito, quem poderia ser esse autor, e a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de quem poderia ser esse autor desse crime. A partir disso, a gente fez essa verificação, confirmou que se tratava de uma pessoa de altiva periculosidade. O homem preso escolhia as vítimas de forma aleatória, mas tinha uma preferência por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele trabalhava com material de reciclagem e pequenos bicos ali na região da 44, ali na região norte. E utilizava esse carrinho para poder transportar esses corpos e desovar na região ali de matas. Pelo menos um dos crimes teria sido cometido no barracão onde o homem morava. Nossa equipe recebeu autorização para entrar no local onde esse homem que foi preso morava. Ele estava aqui, segundo os vizinhos, há cerca de 6 meses. Esse era o local que ele morava, local também que a namorada vinha visitá-lo. Essa aqui é a cama, está do mesmo jeito que nós a encontramos aqui. E é um local onde ele utilizava para receber algumas visitas e também para o uso de entorpecentes. A polícia acredita que nesse cômodo, nesse quarto, que é apenas um quarto, e também um banheiro, pelo menos um dos crimes teria acontecido aqui nesse local. Tanto é que as imagens cedidas pela polícia mostram essa escadaria de 3 degraus que passou pelo exame de luminol, né? O pessoal usou aqui o luminol que constatou que tem sangue aqui nesse local. Então a polícia acredita que nesse ponto o homem pode ter matado uma das vítimas aqui, levado essa vítima para o banheiro, e ele utilizava sempre desse carrinho. É um carrinho de coleta de reciclados que ele utilizava para desovar o corpo depois que tirava o corpo do local. A casa onde ele morava é essa, tem uma cama, tem também aqui
um sofá, tem violão e os pertences também desse homem que, por enquanto, não teve o nome divulgado pela polícia, porque as investigações ainda acontecem. A polícia acredita que, além dessas 3 vítimas que já foram identificadas, outras 2 também podem ter uma ligação direta com esse homem, com esse suspeito agora preso. Esse era o carrinho que ele utilizava. Esse carrinho foi utilizado durante muito tempo para trabalhar, mas também era utilizado, segundo a polícia, para levar os corpos aqui do quarto para locais onde seriam então desovados. Alguns dos corpos que foram encontrados já estavam em estado avançado de decomposição, o que aponta pelas investigações que os corpos poderiam ficar aqui, guardados nesse cômodo, para depois, assim que ele tivesse a oportunidade, fossem levados para um outro local para lá serem desovados. Os vizinhos aqui nos contaram que estão em choque. Eles não tinham uma relação de proximidade com esse homem, eles não conheciam esse homem de perto, mas viam ele transitando. Até porque ele saía todo dia para trabalhar aqui desse local para um espetinho, que fica a poucos metros aqui desse local onde ele estava morando há 6 meses. A polícia acredita de que esse homem preso pode se tratar de um serial killer. Ele já tinha outras 3 passagens, essas 3 por homicídio, confirmadas, e agora a polícia investiga mais 3, o que somaria 6 homicídios nas costas desse homem. Agora, a polícia acredita que mais crimes possam ter ligação com esse homem preso, até porque a polícia já tem uma linha de investigação, porque um dos corpos também encontrados pela polícia, ele foi encontrado enrolado em um lençol de um hotel, que fica aqui perto, onde, segundo a polícia, esse homem preso, repito, ele não teve ainda o nome divulgado e nem também as imagens dele divulgadas, ele frequentava muito esse local, frequentava muito esse hotel. O pessoal do hotel chegou a confirmar para a polícia de que esse homem teria saído de lá com um desses lençóis. Lençol esse que foi encontrado nesse corpo, enrolado nesse corpo, e levou a polícia diretamente para esse suspeito que já vinha sendo investigado pelos policiais. O delegado disse e confirma que, se esses outros casos forem confirmados de fato, nós estamos diante de mais um serial killer. O homem preso havia começado um relacionamento há pouco mais de 2 semanas. A nossa equipe conversou com exclusividade com a mulher que estava namorando o criminoso quando ele foi preso pela polícia. A mulher se disse chocada e nem de longe poderia imaginar que estava dormindo com um assassino. Em nenhum momento ele me tratou mal, quem sabe eu me senti ameaçada, não, de forma alguma. Me tratava muito bem e é muito respeitador, por sinal. Isso aí foi algo que me deixou, na verdade, assim, muito em choque. Em choque foi em saber que eu estou num ambiente, né, onde, segundo, né, as informações, ele cometeu, né, essa loucura, né? Porque para mim é loucura, é um ato de loucura. O criminoso e a mulher dormiam no mesmo lugar onde, segundo a polícia, teria sido palco para os crimes bárbaros. Graças a Deus que comigo não aconteceu nada além desses constrangimentos, mas assim, eu já considero desde já algo passado, né? Algo que me aconteceu e que fica de verdade assim como despertar. Segundo a polícia, o homem já respondia em liberdade por pelo menos outros 3 homicídios. Um ocorrido em 2007, outro em 2008 e o outro em 2014. Estava no regime semiaberto e, a partir das investigações e da denúncia, mostrou que realmente trata de uma pessoa de altíssima periculosidade. Em seu interrogatório policial, ele confessou a prática de um dos crimes ora investigados, porém negou a autoria dos demais. Então, as investigações continuam com a finalidade de esclarecer melhor esses outros crimes, bem como que a denúncia que chegou até a Polícia Civil fala que são 5 vítimas. Então, foram encontrados 3
corpos naquela região com o mesmo modus operandi de execução desses crimes. Então, possivelmente, a gente está investigando, verificando se tem mais vítimas, para posteriormente terminar essa investigação e verificar quantas vítimas realmente foram praticadas por ele. A namorada diz que sabia que o homem com que ela estava se relacionando respondia por alguns crimes. Ficava perguntando para ele, sim, mas assim, e essa tornozeleira? Ficava até brincando, falava assim, e esse relógio? Brincando. Aí ele falava assim, não, isso aqui foi uma loucura que eu fiz tempo passado, mas assim, já passou e eu estou pagando direitinho. Eu falei, mas você não vai me falar sobre isso? Não, Ele disse, noutra oportunidade. A polícia diz ter certeza de que mais homicídios podem ter ligação com o homem preso. E esse pode ser mais um caso de um serial killer aqui no estado. Se realmente confirmar esses dois homicídios, tendo em vista que ele confirmou só um até agora, as investigações apontam que realmente ele possa ser o autor desses outros 2 homicídios e tiver mais vítimas, com certeza, pelo modo que ele atua, né? Perseguindo essas vítimas, sempre do mesmo modo, sempre procurando umas vítimas determinadas, pode sim confirmar como sendo serial killer.